Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver a prova de raciocínio lógico de agente de segurança penitenciário de Minas Gerais de 2022. São 5 questões bem legais que nós vamos resolver aqui, da questão 11 à questão 15. Esta prova, pessoal, foi elaborada pela banca Selecom. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões e até sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá para a primeira questão, a questão 11. Com a colaboração de comerciantes locais e da Prefeitura Municipal, o presídio de Nepomuceno, no sul de Minas, iniciou, na segunda quinzena de novembro, a fabricação de blocos de concreto. Considera-se que, na tabela a seguir, esteja registrado o número de unidades de blocos de concreto que deverá ser produzido nos 6 primeiros meses de 2022. Nesse planejamento, a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se este padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro será produzida a seguinte quantidade de blocos de concreto. Bom, pessoal, eu quero saber a quantidade de unidades de bloco de concreto produzida em outubro de 2022. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos analisar a tabela, onde ela mostra mês e produção em unidades. No mês de janeiro, foram produzidas 1.600 unidades de blocos de concreto, em fevereiro, 1.636 unidades, em março, 1.664, em abril, 1.700, em maio, 1.744 e em junho, 1.796 unidades de blocos de concreto. Então, pessoal, vamos colocar aqui esta sequência. Onde no mês de janeiro foram produzidos 1.600 unidades de blocos de concreto, em fevereiro foram produzidas 1.636 unidades. Em março, foram produzidas 1.664. Em abril, foram produzidas 1.700 unidades. Em maio, foram produzidas 1.744 unidades e em junho foram produzidas 1.796 unidades de blocos de concreto. Está dizendo no enunciado que, neste planejamento, a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se este padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro será produzida a seguinte quantidade de unidades de bloco de concreto. É o que eu quero saber. Então, pessoal, o enunciado está dizendo que este padrão ele será mantido até o mês de dezembro de 2022. Portanto, assim sucessivamente, ou seja, reticências, até a quantidade produzida no mês de outubro, que é o que eu quero saber, a quantidade de unidades de blocos de concreto produzidas em outubro. Então, pessoal, como eu resolvo isto?
Sempre que nós temos uma questão onde nós temos uma sequência numérica ou uma sequência lógica, é muito importante tentar identificar uma lógica nesta sequência. Isso ajuda muito aí na hora da resolução da questão. O enunciado está dizendo que neste planejamento a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Nós observamos, pessoal, que aqui no mês de janeiro foram produzidas 1.600 unidades. No mês de fevereiro foram produzidas 36 unidades a mais. 1.600 unidades mais 36. 1.636 unidades. No mês de março foram produzidos 64 unidades a mais. 1.600 mais 64. 1.664. Em abril foram produzidas 100 unidades a mais. 1.600 mais 100, 1.700 unidades. No mês de maio foram produzidos 144 unidades a mais. 1.600 mais 144 são 1.744 unidades. No mês de junho foram produzidas, pessoal, 196 unidades a mais. 1.600 mais 196 foram produzidas 1.796 unidades. E assim sucessivamente, ou seja, reticências até as unidades produzidas no mês de outubro, que é o que eu quero saber. Agora, pessoal, observe que nesta segunda sequência nós conseguimos identificar uma outra lógica, onde o número somado a 1.600 ele é um número elevado ao quadrado. Por exemplo, no mês de fevereiro foram produzidas 1.636 unidades. É 1.600 mais 36, que é 6 elevado ao quadrado. 6 vezes 6, 36. No mês de março foram produzidas 1.664 unidades. 1.600 mais 64, 64 é 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64. No mês de abril, 1.600 mais 100. 100, pessoal, é 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10, 100. No mês de maio, foram 1.600 mais 144 unidades. 144 é 12 elevado ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Nós conseguimos observar aí esta lógica. Nós observamos também, pessoal, que nos números elevado ao quadrado existe outra lógica, onde eles aumentam sempre de 2 em 2. 6 ao quadrado, 36. Mais 2 é 8 ao quadrado, 64. Mais 2 é 10 ao quadrado, 100. Mais 2, 12 ao quadrado, 144. E assim sucessivamente. Então, infere-se que o próximo será 14 ao quadrado, que é 196. E assim sucessivamente até o mês de outubro, que é o que eu quero saber. Bom, pessoal, aqui como nós estamos trabalhando com um período de 1 ano, 12 meses, eu posso fazer 1 por 1. A tabela do enunciado já fornece a sequência dos 6 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então o próximo será julho. Onde, se em junho foi 1.600 mais 14 elevado ao quadrado, que é 196, então aumentará mais 2 para o próximo mês, será 16 ao quadrado. No mês de agosto, próximo mês, aumentará mais 2, 16 mais 2, 18 elevado ao quadrado. No mês de setembro, aumentará mais 2, 18 mais 2, 20 elevado ao quadrado. E o mês de outubro, que é o que eu quero saber, a quantidade de unidades de blocos de concreto produzidas em outubro aumentará mais 2, 20 mais 2, 22 elevado ao quadrado. Portanto, aqui, pessoal, o mês de outubro, que é o que eu quero saber, ele será 1.600 mais
22 elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui embaixo. 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4. 4 mais 4, 8. 4. Será 1.600 mais 22 elevado ao quadrado, que é 484. E vamos fazer aqui do lado 1.600 mais 484. Quatro, 8, 6 mais 4, 10, deixo 0, vai 1 mais 1, 2. Portanto, se este padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro será produzida a seguinte quantidade de unidades de blocos de concreto. Será produzidas 2.084 unidades de blocos de concreto. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 1.964 unidades. Não. Alternativa B, 2.000 unidades. Não. Alternativa C, 2.084 unidades. 2.084 unidades. Alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de sequência numérica. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 12. Então, vamos lá. No controle de entrada e saída de pessoas em uma penitenciária, verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do número de visitantes da terça-feira, e este correspondeu a 2/3 do da quarta-feira. Na quinta e na sexta-feira houve igual número de visitantes, cada um deles igual ao triplo do número de segunda-feira. Se nessa semana, de segunda a sexta-feira, o total de visitantes foi de 620 pessoas, o total de visitantes somente na quinta-feira foi igual a... Bom, pessoal, eu quero saber o total de visitantes somente na quinta-feira. É o que eu quero saber. Então, pessoal, infere-se que essa questão trata-se de uma questão de sistema de equação. Porque, pessoal, o enunciado fornece dados sobre o número de visitantes em cada dia da semana relacionados aos outros dias da semana. Então, nós vamos montar aqui equações utilizando estes dados. Está dizendo no enunciado que verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do número de visitantes da terça-feira, e este correspondeu a 2/3 do da quarta-feira. Na quinta e na sexta-feira houve igual número de visitantes, cada um deles igual ao triplo do número de segunda-feira. Então aqui, pessoal, para descobrir de quinta e de sexta, nós precisamos primeiro saber o número de visitantes de segunda-feira. E vamos começar montando aqui a equação de segunda-feira. Onde, pessoal, eu vou chamar o número de visitantes de cada dia da semana pelas abreviações dos dias. Então, na segunda-feira,
está dizendo que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do número de visitantes da terça-feira. Então, nós vamos colocar aqui que o número de visitantes na segunda-feira vai ser igual a 3/4 do número de visitantes da terça-feira. Está dizendo que, na terça-feira, o número de visitantes correspondeu a 2/3 do da quarta-feira. Então, nós vamos ter também aqui a terça-feira, onde o número de visitantes na terça-feira correspondeu a 2/3 do número de visitantes na quarta-feira. Então aqui, pessoal, como eu quero descobrir o número de visitantes na segunda-feira, eu vou substituir terça-feira nesta equação e descobrir o número de visitantes na segunda-feira. O número de visitantes na segunda-feira será igual a 3/4 da terça, que é igual a 2/3 de quarta. Segunda-feira é igual 3/4 vezes 2/3 vezes quarta. Aqui, pessoal, nós temos 3 multiplicando 3 dividido, corto e corto, ficou 2/4 vezes quarta. Segunda-feira é igual 2/4, eu consigo simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1/4 dividido por 2, 2 vezes quarta. Então aqui, pessoal, o número de visitantes na segunda-feira é 1/2 vezes quarta. Vamos colocar aqui, segunda é igual a 1/2 vezes quarta. Também, pessoal, nós temos que terça é 2/3 vezes quarta. Então, eu já posso colocar aqui. Terça é igual a 2/3 vezes quarta. Vamos fazer agora quinta e sexta. Está dizendo que na quinta e na sexta-feira houve igual número de visitantes. Cada um deles igual ao triplo do número de segunda-feira. O número de visitantes da segunda-feira é igual a 1/2 vezes quarta. Então, vamos fazer aqui, pessoal. 3 vezes 1/2 vezes quarta. 3 vezes 1/2 vezes quarta. 3 vezes 1, 3/2 vezes quarta. Então, este é o número de visitantes na quinta e na sexta. Portanto, aqui, nos dias, nós vamos ter segunda, 1/2 vezes quarta, terça, 2/3 vezes quarta, nós vamos ter a quarta-feira, onde observe, pessoal, que nós não temos uma equação, porque o enunciado não fornece nenhum valor relacionado aos outros dias sobre a quarta-feira. Nós vamos ter agora quinta e sexta, onde eles têm valores iguais, que é 3/2 vezes quarta, ou seja, o triplo do número de visitantes na segunda-feira. E sexta-feira, 3/2 vezes quarta. Onde, observe, pessoal, que quinta-feira é o que eu quero saber, o número de visitantes na quinta-feira. Onde eu preciso descobrir o número de visitantes na quarta, já que o número de visitantes na quinta-feira é 3/2 vezes o número de visitantes na quarta. Então aqui, pessoal, observe que todas as equações, elas envolvem o número de visitantes na quarta-feira. Segunda é igual a 1/2 vezes quarta, terça-feira é 2/3 vezes quarta, nós temos aqui o valor de quarta, que não tem nenhuma equação. Quinta-feira, que é 3/2 vezes quarta. Sexta-feira, que também é 3/2 vezes quarta. Então, infere-se que nós vamos montar aqui uma equação onde nós vamos descobrir o número de visitantes na quarta-feira. Sabendo este valor, eu tenho condições de descobrir o número de visitantes na quinta-feira,
3 sobre 2 vezes quarta, que é o que eu quero saber. Então eu vou apagar aqui para nós continuarmos. Está dizendo, pessoal, no enunciado que, nessa semana, de segunda a sexta-feira, o total de visitantes foi de 620 pessoas. Então, infere-se que aqui eu posso somar o número de visitantes em cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, vai ser igual a este total de 620 pessoas que visitaram esta penitenciária. Então, segunda-feira foi 1 sobre 2 vezes quarta, mais terça-feira, que foi 2 sobre 3 vezes quarta, mais quarta-feira, mais quinta, que foi 3 sobre 2 vezes quarta, mais sexta-feira, que foi 3 sobre 2 vezes quarta, é igual ao total de visitantes de 620 pessoas. Então aqui, pessoal, nós temos condições de descobrir a incógnita quarta, o número de visitantes na quarta-feira, e aí eu tenho condições de descobrir o número de visitantes na quinta-feira, 3 sobre 2 vezes quarta, que é que eu quero saber. Onde, observe que nós temos uma soma envolvendo fração. Então aqui eu preciso do denominador comum. Porém, observe, pessoal, que algumas das frações elas possuem o mesmo denominador. Então eu já posso realizar a soma. Aqui nós temos 1 sobre 2 vezes quarta, mais 3 sobre 2 vezes quarta, mais 3 sobre 2 vezes quarta. Como eles possuem todos o mesmo denominador, 2, eu posso repetir o denominador sobre 2 e eu apenas somo os numeradores. Aqui, 1 vezes quarta mais 3 vezes quarta, 4 vezes quarta, mais 3 vezes quarta, 7 vezes quarta. Então aqui, 7 sobre 2 vezes quarta, mais 2 sobre 3 vezes quarta, mais quarta, é igual a 620. Agora, pessoal, nós temos uma soma envolvendo frações, onde elas possuem denominadores diferentes. Portanto, aqui eu preciso determinar o denominador comum. Para isso, eu utilizo o MMC, mínimo múltiplo comum. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores 2 e 3. Porém, observe que 2 e 3 eles são números primos, números que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Portanto, pessoal, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 vai dar 2 vezes 3. Então, eu posso fazer direto, multiplicar estes dois denominadores. 2 vezes 3 é 6, que será o denominador comum desta minha soma envolvendo fração. Onde agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 6 dividido por 2, 3 vezes 7, 21 vezes quarta, 21 vezes quarta, mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4 vezes quarta, mais, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1, 6 dividido por 1, 6 vezes quarta, 6 vezes quarta, que é igual a 620. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 620, eu vou fazer aqui do lado. 620 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Deixo 2, vai 1. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Então, 6 dividido por 1, 6 vezes 620, 3.720.
Aqui nós já podemos dispensar o denominador comum. E agora eu tenho 21 quarta mais 4 quarta mais 6 quarta. Aqui, pessoal, para facilitar eu posso fazer 4 quarta mais 6 quarta, 10 quarta, 21 quarta mais 10 quarta, 31 quarta, que é igual a 3.720. Quarta é igual a 3.720. O 31 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 31. Quarta é igual 3.720 dividido por 31. Eu vou fazer aqui do lado, eu posso aproveitar este número. 3.720 dividido por 31. 37 dividido por 31 é 1. 1 vezes 31, 31. 37 menos 31, 6. 6 não divide por 31, abaixo 2. 62 dividido por 31, 2. 2 vezes 31, 62. 62 menos 62, 0. E aqui, abaixo um 0 na casa. Portanto, quarta é igual a 3.720 dividido por 31, que é 120. Isso significa, pessoal, que o número de visitantes na quarta-feira foi de 120 visitantes. Eu quero saber o número de visitantes na quinta-feira, que é igual a 3 sobre 2 vezes quarta. Então, vamos fazer aqui. Os visitantes na quinta-feira, que é 3 sobre 2, vezes os visitantes na quarta, que eu descobri que é de 120 visitantes. 3 sobre 2 vezes 120. Aqui, pessoal, para facilitar, eu posso fazer 120 dividido por 2, que é 60. 3 vezes 60 é 180. Ou seja, o total de visitantes somente na quinta-feira foi igual a 180 visitantes. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 180. 180 visitantes. A alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, no gabarito estava dizendo que esta questão foi anulada, porém aqui o intuito do meu canal é mostrar a dinâmica da questão, não dizer se a questão está errada ou se ela está correta. Portanto, caso aí você se depare com uma questão similar de sistema de equação do primeiro grau, esta é a maneira de se resolver. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 13. Então, vamos lá. Após João acrescentar X litros de água em N litros de uma mistura contendo apenas água e suco de laranja, o percentual de suco de laranja na mistura passou de 20% para 15%. O valor de N em litros corresponde a... Bom, pessoal, eu quero saber o valor de N em litros. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo no enunciado que, após João acrescentar X litros de água em N litros de uma mistura contendo apenas água e suco de laranja, o percentual de suco de laranja na mistura passou de 20% para 15%. Eu quero saber o valor de N em litros. Então aqui, pessoal, nós temos esta mistura que inicialmente é formada de parte de água e parte de suco de laranja. É acrescentado uma certa quantidade X de água a esta mistura. Porém, pessoal, observe que aqui
Na mistura inicial e na mistura final, a quantidade de suco de laranja ela não muda, já que é acrescentado apenas água. E observe que o enunciado ele fornece justamente a concentração do suco de laranja. O percentual de suco de laranja na mistura passou de 20% para 15%. Já que, pessoal, a concentração de suco de laranja ela não muda da mistura inicial para a mistura após ter sido acrescentado água, nós podemos estabelecer uma relação de igualdade, onde a concentração do suco de laranja ela é igual na mistura inicial e na mistura final. Portanto, pessoal, nós vamos colocar aqui que esta mistura N ela tem um percentual inicial de suco de laranja de 20%. Então, 20% desta mistura N vai ser igual ao percentual de suco de laranja após ter sido acrescentado água, que será, pessoal, 15% dessa mistura mais a água que foi acrescentada. Então, será 15% de, abre parênteses, esta mistura N, mais a quantidade X de litros de água que foi acrescentado. E aqui nós colocamos entre parênteses porque o 15% refere ao N, a mistura, e a quantidade de água que foi acrescentada. Então observe que, pessoal, nesta relação de igualdade, formou uma equação do primeiro grau onde a incógnita é N, que é justamente o que eu quero saber, o valor de N em litros. Então vamos resolver aqui, pessoal. 20 sobre 100 vezes N é igual a 15 sobre 100 vezes, abre parênteses, N mais X, fecha parênteses. 20 dividido por 100 é 0,2. N, que é igual a 15 dividido por 100, 0,15, vezes, abre parênteses, N mais X, fecha parênteses. 0,2N é igual a 0,15 vezes, abre parênteses, N mais X, fecha parênteses. Aqui nós vamos utilizar propriedade distributiva. 0,15 vezes N, 0,15N, 0,15 vezes mais X, mais 0,15X. 0,2N é igual a 0,15N mais 0,15X. O 0,15N ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 0,15N, que é igual a 0,15X. 0,2N menos 0,15N, aqui, pessoal, é como se fosse 0,20N, então 0,20 menos 0,15 é 0,05. N, que é igual a 0,15x. N é igual a 0,15x. O 0,05 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 0,05. N é igual. Aqui, pessoal, observe que 0,15x sobre 0,05, para me simplificar, eu vou aqui arredondar os números, ou no caso, deixar números inteiros, não decimais, multiplicando o numerador e o denominador por 100. Então, 0,15x vezes 100 é 15x, sobre 0,05 vezes 100 é 5. N é igual. Observe que agora, pessoal, nós temos números inteiros, 15x sobre 5, 15 dividido por 5 é 3x. Portanto, N é igual a 3x, ou seja, o valor de N em litros corresponde a 3x. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 2x. Não. Alternativa B, 3x. 3x. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relação de igualdade
equação do primeiro grau. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 14. Então, vamos lá. Considerando-se a proposição, abre aspas, se Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola, então Everton faz o lançamento, fecha aspas, uma proposição logicamente equivalente a essa é a seguinte. Bom, pessoal, eu quero saber uma proposição logicamente equivalente à proposição do enunciado. Então aqui nós temos a proposição, abre aspas, se Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola, então Everton faz o lançamento, fecha aspas. Vamos chamar a proposição Gabriel não anda em campo de P, a proposição Bruno corre sem a bola de Q e a proposição Everton faz o lançamento de R. Nós temos que a proposição do enunciado é, abre parênteses, se P ou Q, então R. Nós temos que se Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola, então Everton faz o lançamento. Observe que aqui, pessoal, nós temos dois tipos de proposições. Aqui, P ou Q, nós temos uma disjunção. Uma disjunção é uma proposição composta onde duas proposições simples são unidas pelo conectivo ou. O conectivo ou é representado por este símbolo. E nós temos uma condicional, que é onde as proposições são unidas pelo conectivo C, então, que é representado por este símbolo, uma setinha para a direita. E eu quero saber, pessoal, uma proposição que é logicamente equivalente a esta proposição. Vamos começar aqui, pessoal, fazendo a equivalência de uma condicional. Eu vou colocar um exemplo aqui do lado, onde nós temos a proposição se P, então Q. E a proposição que é equivalente a esta proposição, ela será a negação das duas proposições simples e a inversão destas duas proposições. Então aqui, pessoal, eu vou negar a proposição P e a proposição Q, e eu vou começar com a proposição Q e depois a proposição P. A equivalência dessa proposição se P, então Q, vai ficar a negação de Q, então a negação de P. E nós vamos fazer isto para esta proposição. Porém, pessoal, nós temos também aqui esta disjunção. Eu vou colocar aqui outro exemplo, P ou Q, onde a equivalência da disjunção será uma conjunção. Uma conjunção é uma proposição composta onde as proposições simples são unidas pelo conectivo E. E a negação desta, ou no caso, pessoal, a equivalência desta disjunção será a negação das duas proposições simples e a troca do conectivo OU pelo conectivo E. Portanto, vai ficar a negação de P e a negação de Q. O conectivo E é representado por este símbolo. Então aqui, para montar a equivalência dessa proposição, nós vamos começar com a equivalência da proposição se P, então Q. Ou no caso, a equivalência da condicional, onde eu vou negar essa proposição R e eu vou começar com ela, então vai ficar se a negação de R, então a equivalência da disjunção, que é a negação das duas proposições simples e a troca do conectivo OU pelo conectivo E. Então vai ficar, abre parênteses, a negação de P e a negação de Q, fecha parênteses. Aqui, pessoal, nós temos que a proposição R, ela é Everton faz o lançamento. A negação de R será Everton não faz o lançamento.
No caso, se Everton não faz o lançamento, então a negação da proposição P. A proposição P ela é Gabriel não anda em campo. A negação será que Gabriel anda em campo. Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo. E a negação da proposição Q. A proposição Q é Bruno corre sem a bola. E a negação é Bruno não corre sem a bola. Portanto, a proposição que é logicamente equivalente à proposição, abre aspas, se Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola, então Everton faz o lançamento, fecha aspas, vai ser a proposição. Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo e Bruno não corre sem a bola. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A. Se Everton faz o lançamento, então Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola? É se Everton não faz o lançamento, então alternativa A já não pode ser. Alternativa B. Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo ou Bruno não corre sem a bola? Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo e Bruno não corre sem a bola. Portanto, a alternativa B também não pode ser. Alternativa C. Se Everton faz o lançamento, então Gabriel não anda em campo e Bruno corre sem a bola. É se Everton não faz o lançamento, então a alternativa C também já não pode ser. Alternativa D, se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo e Bruno não corre sem a bola. Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo e Bruno não corre sem a bola. A alternativa correta é a alternativa D. Esta questão, pessoal, trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde você precisa saber proposições, condicionais e disjunções e equivalência. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 15. Então, vamos lá. A respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários, é verdade que 107 agentes são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. 55 agentes usam óculos, não são doadores de sangue e não nasceram em Minas Gerais. 52 agentes nasceram em Minas Gerais, não são doadores e não usam óculos. 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos. 158 agentes são doadores de sangue e nasceram em Minas Gerais. 173 agentes usam óculos e nasceram em Minas Gerais. 75 agentes não são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Com base nos dados acima, conclui-se corretamente que a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais.
é o que eu quero saber. Então, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de conjuntos. E por que trata-se de uma questão de conjuntos? Observe que o enunciado ele fornece características sobre estes agentes penitenciários. Existem alguns agentes penitenciários que doam sangue, alguns que usam óculos e alguns agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. O enunciado também informa que existem agentes penitenciários que pertencem a duas ou mais dessas características, ou seja, ou agentes penitenciários que doam sangue e usam óculos, ou agentes penitenciários que doam sangue e nasceram em Minas Gerais, ou agentes penitenciários que usam óculos e nasceram em Minas Gerais. Portanto, pessoal, trata-se de uma questão de conjuntos, onde esta figura, pessoal, ela não está no caderno de questões, porém eu já deixei representada aqui para facilitar a compreensão da questão. Nós vamos representar estes conjuntos, onde primeiramente nós vamos ter o conjunto total, que é este conjunto em azul. O conjunto total, ele representa o total de agentes penitenciários, está dizendo que é a respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários. Então aqui, total é igual a 610. E nós vamos ter aqui, como eu falei, os conjuntos que representam as características. Então nós vamos ter aqui, pessoal, por exemplo, este primeiro conjunto, vamos chamar ele o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue. Nós vamos ter este outro conjunto, eu vou chamar ele o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos. Nós vamos ter este outro conjunto, que vai ser o conjunto dos agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. Estes conjuntos, pessoal, eles estão dispostos desta maneira porque, como eu falei, existem agentes penitenciários que pertencem a duas ou mais destas categorias, ou seja, estes conjuntos eles interseccionam. Por exemplo, nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue, e nós temos também, pessoal, a intersecção entre o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos. Nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre os agentes penitenciários que doam sangue e os agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. Nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre o conjunto dos agentes que usam óculos e entre o conjunto dos agentes que nasceram em Minas Gerais. E nós temos esta intersecção, pessoal, que é a intersecção entre as três características: o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue, o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos e o conjunto dos agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais, que é, pessoal, justamente o que eu quero saber: a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais. Então aqui, pessoal, vamos preencher os valores destes conjuntos. E eu vou começar com a intersecção entre os três conjuntos, que é o que eu quero saber. Observe que o enunciado ele não fornece nenhum dado sobre os agentes penitenciários que possuem essas três características. Então eu vou chamar este valor, que eu não sei, eu preciso descobrir, de x. Eu vou colocar aqui, pessoal, em vermelho. Agora, seguindo os dados do enunciado, está dizendo primeiramente que 107 agentes são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Então, os que doam sangue, aqui, pessoal, os que possuem apenas uma característica, eu vou colocar em preto, são 107 agentes que apenas doam sangue. 55 agentes usam óculos, não são doadores de sangue e não nasceram em Minas Gerais. Então aqui, nos que usam óculos, são 55 agentes que apenas usam óculos.
52 agentes nasceram em Minas Gerais, não são doadores e não usam óculos. Então, aqui nos que nasceram em Minas Gerais, são 52 agentes que apenas nasceram em Minas Gerais. Agora, está dizendo que 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos. Agora são as intersecções, pessoal, ou seja, agentes que possuem mais de uma característica. Eu vou colocar as intersecções entre dois conjuntos de azul. E as intersecções, pessoal, serão essas duas características menos a intersecção entre os três conjuntos. Então aqui, 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos, que será esta intersecção entre o conjunto dos doadores de sangue e entre o conjunto dos que usam óculos. Vai ser 140 menos a intersecção entre os três conjuntos que eu chamei de X. Está dizendo que 158 agentes são doadores de sangue e nasceram em Minas Gerais, que é esta intersecção entre o conjunto dos doadores de sangue e o conjunto dos que nasceram em Minas Gerais. Então vai ser estas duas características, 158 menos a intersecção entre os três conjuntos X. Está dizendo que 173 agentes usam óculos e nasceram em Minas Gerais, que será esta intersecção entre o conjunto dos que usam óculos e o conjunto dos que nasceram em Minas Gerais, que vai ser 173 menos a intersecção entre os três conjuntos X. E está dizendo ali, pessoal, que 75 agentes não são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Que será justamente este conjunto, pessoal. Por quê? Este conjunto ele faz parte do conjunto total, ou seja, o total de agentes penitenciários, porém estes 75 agentes eles não possuem nenhuma das características que eles doam sangue ou usam óculos ou nasceram em Minas Gerais. Portanto, este conjunto não intersecciona com nenhuma dessas características. Eu vou chamar aqui de N de nenhuma das características. São 75 agentes penitenciários. Agora que nós preenchemos, pessoal, os conjuntos, eu quero saber o valor de X, ou seja, os agentes penitenciários que doam sangue, que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, para me descobrir a soma dos algarismos, que é o que eu quero saber. Observe que eu tenho aqui o total de agentes penitenciários. Então, pessoal, se eu somar os agentes penitenciários que possuem apenas uma característica, ou seja, os que apenas doam sangue, os que apenas usam óculos, os que apenas nasceram em Minas Gerais, se eu somar com as intersecções, ou seja, a intersecção entre os que doam sangue e os que usam óculos, mais a intersecção entre os que doam sangue e os que nasceram em Minas Gerais, mais a intersecção entre os que usam óculos e os que nasceram em Minas Gerais, mais a intersecção entre os três conjuntos que doam sangue, que usam óculos e que nasceram em Minas Gerais, será igual ao total de agentes penitenciários. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Eu vou começar somando os agentes penitenciários que possuem apenas uma das características. Então, aqui, pessoal, será os agentes que apenas doam sangue, são 107 agentes, mais os agentes que apenas usam óculos, são 55 agentes, mais os agentes que apenas nasceram em Minas Gerais, são 52 agentes. 7 mais 5, 12, mais 2, 14, deixo 4, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 5, 11, deixo 1, vai 1. 1 mais 1, 2.
Então, o total de agentes que possuem apenas uma característica é 214 agentes. Nós vamos somar este valor com todas as intersecções, será igual ao total de agentes. Então, vamos fazer aqui do lado. Os agentes que possuem apenas uma característica, que são 214 agentes, mais as intersecções. Os agentes que doam sangue e os agentes que usam óculos, 140 menos x, mais a intersecção entre os agentes que doam sangue e nasceram em Minas Gerais, 158 menos x, mais a intersecção entre os agentes que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, 173 menos x, mais a intersecção entre as três características, a intersecção entre os agentes que doam sangue, os agentes que usam óculos e os agentes que nasceram em Minas Gerais, x, que é o que eu preciso descobrir para saber a soma dos algarismos, é igual ao total. Porém, pessoal, observe que eu não posso colocar o total de 610 agentes, já que 75 destes agentes não possuem nenhuma dessas características. Então, eu tenho que fazer aqui estes 610 agentes menos 75 agentes que não possuem nenhuma das características. 0 menos 5 não dá, pega emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5, e aqui 60 menos 7, 53. Portanto, 610 menos 75 é 535 agentes que ou possuem apenas uma das características, ou possuem duas características, ou possuem as três características, que é o que eu quero saber. É igual a 535. Observe que aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde a incógnita é x, os agentes que possuem as três características, que doam sangue, usam óculos e nasceram em Minas Gerais, que é o que eu preciso descobrir para saber a soma dos algarismos. Então, vamos resolver aqui, pessoal. Nós temos 214 mais 140 mais 158 mais 173. Vamos fazer aqui do lado. Duzentos e 14 mais 140 mais 158 mais 173. 4 mais 8, 12, mais 3, 15, deixo 5, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 5, 11, mais 7, 18. Deixo 8, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então aqui, 214 mais 140 mais 158 mais 173 é 685. Aqui nós temos, pessoal, menos x. Na subtração e na soma de sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Vai ficar negativo, x mais x, 2x. Aqui, como nós temos menos x mais x, corta e corta, ficou igual a 535.
Observe que aqui, pessoal, nós temos 685 menos 2x é igual a 535, onde eu vou isolar x, já que eu quero saber o valor de x, a intersecção entre os três conjuntos ou os agentes que possuem as três características. Como x ele está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo para facilitar as operações. Então vai ficar 685, que é igual a 535. O 535 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 535, que é igual, 2x ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, igual a 2x. 685, aqui pessoal, menos 535, 5 menos 5, 0, 8 menos 3, 5, 6 menos 5, 1. 685 menos 535, 150, que é igual a x, o 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. 150 dividido por 2, pessoal, é 75, que é igual a x. Ou seja, pessoal, o número de agentes que fazem parte do conjunto dos doadores de sangue, do conjunto dos usuários de óculos e do conjunto dos que nasceram em Minas Gerais é de 75 agentes. Eu quero saber a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, e o número é 75, a soma dos algarismos será 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. Portanto, a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais é igual a 12. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 10. Não. Alternativa B, 11. Não. Alternativa C, 12. 12. Alternativa correta é a alternativa C. Essa questão, pessoal, trata-se de uma questão de conjuntos, equação do primeiro grau. Esta foi a questão. Lembrando, pessoal, que esta foi a última questão da prova de raciocínio lógico de agente de segurança penitenciário de Minas Gerais de 2022. Espero que você tenha gostado das questões. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!